E aí galera, eu aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Yuji Itadori, o de Jujutsu Kaisen. Sem dúvida um dos personagens mais interessantes para mim fazer um vídeo. E um dos personagens que eu disse que ia fazer um vídeo e esqueci de fazer. É bizarro, né? Before the night is falling, call on the heavens and amen. Follow the night is your Messiah calling. Bring on the sacrament, amen. Come on the other side, into the dark we hide. Gathered for the rights of Christ. We are the force of light, into the war we ride. Hallelujah. Stand up for the light and call the pipe. Let your man go out before the light. Yuji Itadori, um dos personagens mais interessantes de Jujutsu Kaisen e o protagonista de Jujutsu, mais ou menos. Yuji não é tão forte quanto deveria, porque pelo andar da série ele não tá tão poderoso assim. Mas ele teve uns buffs agora que tá muito poderoso, então eu decidi fazer um vídeo. Yuji Itadori no início de Jujutsu Kaisen, nos primeiros episódios, ele seria muito fraco, nós compararmos ao Yuji atual, mas ele tinha uma força já acima da média, velocidade acima da média, e o próprio poder de ataque, mas ele não conseguia lidar com maldições simples, ao mesmo tempo é demonstrado na série. E ao mesmo tempo, quando ele recebe o corpo do Sukuna, após Yuji comer o dedo do Sukuna, ele meio que ganhou a energia amaldiçoada, mais ou menos. É que meio que o Sukuna tivesse liberado a energia amaldiçoada nele, é bizarro, eu não consigo explicar direito como funciona isso, mas em resumo, o Yuji agora teve acesso à energia amaldiçoada. Outras palavras, outra coisa a dizer, a energia amaldiçoada do Sukuna não é compartilhada com a do Itadori, então mais ou menos assim, quando o Itadori tá lutando, ele só tá com a energia amaldiçoada dele, não é do próprio Sukuna. Isso foi bem explicado na obra, mais ou menos. Suas habilidades físicas. E o Itadori tem um estilo de luta bem interessante, porque ele é bem suscetível a um estilo de luta. O autor já explicou que ele conseguia, meio que ele aprendeu alguns estilos de luta básica, mas não é a luta em si, é algo mais básico. Então, se ele soubesse lutas artes marciais, o próprio autor disse que ele ia ser muito mais forte do que deveria. Mas o Yuji tem a peculiaridade de se adaptar ao lutador e ele é bem planejado. Ele é bem inteligente nas suas lutas, mas ele é inteligente do jeito normal, não um super gênio, tipo Naruto ou coisa assim, é bizarro. Seu nível de energia amaldiçoada não é muito grande, é dito que é um pouco alta, mas não é tanto. Ele pode usar essa energia amaldiçoada para upar seus atributos. Mesmo ele não tendo uma grande quantidade de energia amaldiçoada, isso garante uma grande força para ele. Por exemplo, considerando que a energia amaldiçoada consegue aumentar os atributos físicos, no Yuji causa um super atributos físicos, é como se ele tivesse numa restrição celestial, mas ele não tá, mais ou menos. Ele também tem um problema que ele tem um soco atrasado, por exemplo, ele consegue dar um soco no inimigo e o soco vai pegar atrasado. É muito da hora, mas é um estilo de luta bem interessante, isso dá uma ajuda bastante. E garante autodestruição, quando ele usou contra o Mahito foi bem interessante. Ele também pode focar a energia amaldiçoada nas mãos, que ele demonstrou no meio do negócio. Aquele arco Ai todo, eu sempre esqueço o nome do Todo, mais ou menos, ele demonstrou duas habilidades. Ele conseguiu melhor controlar a energia amaldiçoada graças ao Todo, de aprender o raio negro, isso foi bem interessante e aprendeu a melhorar um pouco melhor a sua habilidade física com a energia amaldiçoada. E também aquelas lembranças do Todo é uma habilidade dele. Por exemplo, dizem que não é uma habilidade dele em si. O próprio autor diz que é uma habilidade, é meio que uma maldição, sei lá, é uma habilidade esquisita do Itadori, que ele consegue auto-botar memórias em algumas pessoas. Aconteceu com o Todo e com o Chozo, mais ou menos, mas é muito doido. É tipo o Itadori dá um soco no cara e em alguns casos ele consegue adicionar memórias, daí eu acho bem bizarro. Mas no caso do Chozo era mesmo o irmão do Itadori. A sua luta mais absurda foi durante o arco de Shibuya, contra o Mahito, mais ou menos. Mas teve muita coisa no arco de Shibuya. Nós tivemos o Sukuna acabando com tudo, com essa expansão de domínio absurda. Nós tivemos a Nobara morrendo, que foi bem triste, na moral. Eu te odeio, Mahito, você é um desgraçado. Por causa disso, o Itadori estava com a mente toda quebrada. Durante esse arco, o Itadori teve com a mente toda, mas ele foi salvo graças ao homem, o Ai Todo, ou Todo. Mas, mano, o Todo mitou nessa parte, muito da hora. E é bizarro, porque o Mahito tava encapetado nessa fase, porque eu nunca vi um Mahito tão forte e tão absurdo. Então o Mahito e o Itadori saíram numa luta, e velho, pelo amor de Deus, aquilo não é uma luta, é uma monstruosidade. Meio que tipo assim, o Mahito considera o Itadori seu predador, o Itadori considera o Mahito seu inimigo, blá blá blá. Acontece um bocado de coisa doida, é bizarro, mano. A luta deles é um absurdo.
E literalmente chega a um nível absurdo a luta desses dois. E é incrível como o Mahito ficou tão forte em pouco tempo, velho. Durante esse arco, o arco de Shibuya, a luta do Mahito contra o Itadori foi uma das melhores, na moral, eu tenho que concordar. Depois do arco de Shibuya, nós temos o arco do jogo do abate, que é um dos arcos mais absurdos de todos e é onde o Itadori perde um pouco do foco, porque o autor meio que foca em outros personagens, desenvolvimentos e um bocado de coisa, então o Itadori fica meio apagado durante esse arco, então não acontece muita coisa interessante. Agora que foi começar a aparecer coisa interessante com o Itadori, mais ou menos, só pra ter uma ideia. Durante esse arco nós temos uma luta ensaiada entre o Yuta, mais ou menos, e o Itadori, que é uma luta falsa, mas o Yuta disse que o Itadori tá bem forte, dizendo que o Itadori tá bem poderoso até. Depois dessa luta nós temos uma luta entre meio que o Yuji Itadori e aquele tal de Hakari, que é muito interessante, porque nós vemos meio que a resistência do Itadori sendo boastada à prova. Ele recebendo cada golpe do Hakari e não mostrando. O Hakari tem uma energia amaldiçoada rústica, então cada golpe que ele dá dói pra caramba e fere pra caramba. É tipo como se a energia amaldiçoada dele tivesse espinhos na ponta, mais ou menos. E é incrivelmente absurdo o nível de dano que o Itadori aguentou nessa batalha. E sem dúvida foi uma das provas maiores de resistência. Após avançando mais um pouco na metade do arco ali, mais ou menos, nós chegamos ao ponto principal. Meio que o Sukuna e o Itadori iriam. Meio que o Itadori e o Megumi iam achar meio que um jeito de libertar o Gojo, mais ou menos. E aí é onde o Sukuna faz o jogo. O Sukuna meio que troca o corpo do Itadori, arranca um dos seus dedos, meio que dá para o Megumi comer. E agora transferiu somente o corpo do Megumi. Depois que o corpo do Megumi arregaçou todo mundo, mais ou menos assim. E o Itadori acorda de um jeito bizarro. E nós não sabemos como ele se regenerou nessa parte. E foi bizarro. Eu acredito que tenha sido pelo corpo dele. O corpo dele deve ter aprendido a usar energia reversa naturalmente, como o Sukuna faz, mais ou menos. Então, o Sukuna sempre faz isso com o corpo do Itadori. Então, o corpo do Itadori aprendeu completamente a fazer isso. E nós temos esse up no Itadori, onde o Itadori tava descendo o pau. Mesmo o Sukuna tendo nerfado um pouco, nós temos que concordar aí que o Itadori tava muito forte, comparando que um pouco da energia amaldiçoada dele aumentou durante essa batalha, quando o Sukuna saiu. Então quer dizer que o Itadori sofre um pequeno aumento de energia amaldiçoada, aumenta muito as forças dele. Porque a energia amaldiçoada do Itadori é meio baixa, então faz sentido. Só um pouquinho de energia a mais e o Itadori fica upado, entendeu, galera? O Itadori perde, mas se nós compararmos com a Maki, que tá entre as mais fortes do ranking, o Itadori tava meio empatado com ela em um pouco de habilidade. Mas a Maki tem artes marciais e é um pouco mais forte em força física, então faz mais sentido. Mas o Itadori tava muito forte nessa fase, na moral. Sem dúvida é a fase mais poderosa do Itadori pra mim agora, atualmente. O Itadori ainda pode ficar mais forte, considerando que ele tem o poder do Sukuna, tá meio despertando os poderes do Sukuna. E nós também temos aquele negócio do Kenjaku, que o Kenjaku é a mãe do Itadori. E é possível que o Itadori libere meio que o poder amaldiçoado do Kenjaku, ou tenha um poder amaldiçoado meio parecido com o do pai dele, que o pai dele pode ter meio que uma linhagem meio selada, mais ou menos. Então o Itadori pode herdar muito mais poder do que parece. Então o Itadori ainda pode ficar muito mais forte e insano do que nós estamos parecendo no negócio. E sem dúvida o Itadori vai ganhar um up bem absurdo nos próximos capítulos. E eu tô doido pra ver isso, na moral. Autor disponível aí. Tchau, galera. Esse daqui foi o máximo de poder do Itadori atualmente no mangá, mais ou menos.